Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano! Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de matemática, a gente vai revisitar o conteúdo que são adições e subtrações utilizando o quadro de valor de lugar, certo? Só que antes da gente iniciar com o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de fazer a chamada e eu peço que vocês coloquem nos comentários aqui da plataforma de que estão presentes, acompanhando os vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês, tá? É muito importante para mim. Então agora eu vou começar a chamada, tá certo? Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Heloísa Vitória da Silva Oliveira, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Luiz Henrique Dantas Lins, Luísa Sofia Pereira dos Santos, Lucas Miguel Silva de Andrade, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Willamis Alex Soares da Silva e o Evison de Souza Santana. Tá, meus amores? Então agora eu gostaria de revisar com vocês o nosso conteúdo, que é o quadro de valor de lugar. Quem lembra do quadro de valor de lugar? Que a gente tanto falou, que a gente tanto fez. Hein, gente? Vamos agora relembrar? Vamos agora montar um quadro de valor de lugar? Vejam só, a gente sabe que um quadro de valor de lugar que a gente trabalha, ele é composto da dezena e é composto da unidade. Não é verdade? A gente não vai ter a dezena e a unidade no quadro de valor de lugar? E por que ele tem esse nome, quadro de valor de lugar? Porque ele está ordenando, colocando as operações em seus respectivos lugares, nas casas das dezenas e das unidades. Não é verdade? A gente não sabe disso? Então, eu estou aqui agora montando um quadro de valor de lugar, tá? Composto por dezena e unidade, que a gente já, olha, trabalhou e falou. Olha aqui, ó. Montei um. Lembram? Vou montar mais dois aqui para a gente fazer alguns exemplos. E aí é muito importante, como eu sempre falo a vocês, o uso do quadro de valor de lugar, porque aí a gente vai saber aonde cada operação se encaixa, o seu valor adequado, né? A gente vai somá-los adequadamente nos seus lugares. E como eu digo que é muito importante que a gente saiba a posição das operações no quadro de valor de lugar, porque assim nos ajuda a somar adequadamente, não errar, porque às vezes, gente, se a gente coloca um valor no lugar de uma dezena, onde ele era na cara das unidades, a gente vai errar a operação, a gente não vai acertar a operação. Então, por isso que é tão importante que a gente saiba adequadamente o quadro de valor de lugar, né, os respectivos lugares das operações. Então, veja, eu tenho aqui dois quadros de valor de lugar. Eles vão marcar aqui a unidade e a dezena. U de unidade e D de dezena. A gente sabe que unidade vai ser sempre de 1 a 9. São unidades. A partir de 10, a gente já vai ter dezenas. Lembram lá do nosso material dourado e do nosso ábaco, que a gente trabalhou unidade, que a gente trabalhou dezenas? Então, a partir do 10, a gente já tem uma dezena. De 1 a 9, a gente tem unidades. Mas a partir do 10, a gente já tem uma dezena. E uma dezena equivale ao quê? A 10 elementos, tá? Então, eu tenho uma dezena. Eu tenho 10 elementos aqui, certo? Então, vejam só, vou trazer agora para vocês alguns exemplos, tá? Então, gente, vejam só, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, tá? As frutinhas, que eu sempre trago quando eu quero fazer alguns exemplos matemáticos com vocês. E aí, a gente está trabalhando unidade e dezena e o quadro de valor de lugar. A gente está relembrando esse conteúdo. Então, aqui na minha mão, eu vou
formar aqui 9 unidades. Já tenho 3, olha, 3 unidades na minha mão. 4 na minha mão agora. 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 unidades aqui na minha mão. Tenho 9 frutinhas. Então, aqui eu tenho 9 unidades, tá? Uma unidade, 2. Mas a partir do momento que eu somo 10, eu já tenho uma dezena na minha mão. Então, vejam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já tenho aqui, ó, uma dezena na minha mão. Eu já tenho aqui 10 frutinhas. Então, a partir do momento que eu estou somando uma dezena, eu não tenho mais unidades. Eu já tenho 10 elementos, então passa a ser uma dezena. Então, é justamente por causa desse fator que quando a gente está trabalhando com quadro de valor de lugar, a gente não pode colocá-lo uma quantidade de unidade numa casa da dezena. Se a gente faz isso, a gente vai estar errando, não vai estar correto. Então, eu quero agora fazer alguns exemplos para vocês, tá? Eu tenho o seguinte, eu tenho 22 mais 14, vou colocar aqui embaixo. 22 mais 14, e eu tenho 13 mais 23. Vamos identificar as dezenas e as unidades aqui no quadro de valor de lugar? Vamos fazer essa identificação, meus amores? Vejam só, deixa eu aprumar aqui. Vou botar aqui mais para baixo, tá? Vejam só, vou começar por aqui. 22 mais 14. Eu tenho o seguinte. 22, quem é a dezena, quem é a unidade? Quando a gente está armando, né, um problema matemático, a gente tem que levar em consideração a sua posição no quadro de valor de lugar. E é justamente por isso que a gente vai armar dessa forma aqui. 22, 2 nas casas das unidades, tá? E 2 também nas casas das dezenas. 22. Mais, finalzinho de mais aqui, ó. 14. O 4, olha aqui o 4. Ele está na casa das unidades. O 4. E o 1 está na casa das dezenas, tá? O 4 é uma unidade. E o 1 é uma dezena. Dito isso, a gente vai somar. 4 mais 2, a gente vai ter 6. 2 mais 1, a gente vai ter 3. O resultado dessa conta aqui, ó, 36. Deixa eu botar aqui direitinho. (36). Estão vendo? E aí, como é que a gente identifica o que é unidade, o que é dezena? Lembra que a gente está se referindo aqui a dezenas, a unidades, que é o que o nosso quadro de valor de lugar nos mostra? E quando ele dá o número 22, né, a gente tem uma conta, né? 22 mais 14, esse 22 aqui, ele vai ser formado por dezena e unidade. A gente já sabe disso, eu tenho 2 números, eu tenho aqui. Então, ele vai ser formado pela unidade e pela dezena, tá? Lembrando que a gente sempre começa a preencher o quadro de valor de lugar pela unidade, não pela dezena. A gente começa sempre a preencher pela unidade. E a unidade sempre está aqui, ó. Sempre está aqui, tá? E aí, a gente vai para um segundo exemplo, onde eu tenho 13 mais 23. Vamos lá responder 13 mais 23. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui meu lápis. 13 mais 23. Mesma coisa.
tenho que preencher no quadro de valor de lugar, tá? Para que o valor fique adequado. Então, eu vou colocar aqui 13, né? Então, 3 no lugar da unidade, tá? E o 1 no lugar da dezena. Então, eu tenho 13. Tá? E agora o 23. O 3 aqui no lugar da unidade e o 2 no lugar da dezena. Então, eu vou ter aqui 13 mais 23. Bota aqui, sinalzinho de mais. E a gente vai responder agora. 3 mais 3? 6. Olha aqui, 1 mais 2? 3. Resposta? Também tivemos 36. Estão vendo aqui, E se a gente tivesse agora uma operação de subtração? Como colocá-la no quadro de valor de lugar? É da mesma forma? Tem alguma diferença? Vamos descobrir? Então, gente, eu agora vou fazer exemplos de contas de subtração com o quadro de valor de lugar, tá? Lembrando que ele é extremamente importante quando a gente está armando uma conta, quando a gente está armando uma operação, né? Então, eu vou colocar aqui. Passei aqui o quadro de valor de lugar, vou fazer 2 novamente. E agora a gente vai fazer contas de subtração. Para ver se tem alguma diferença ou não, se é tudo igual. Novamente colocando a unidade e a dezena, olha, nesse quadro de valor de lugar que eu estou montando. E vou fazer um próximo, tá? Unidade e dezena, certo? Então, vejam só. Olha aqui, A gente teve uma visitinha, né? Surpresa de pezinho que apareceu aqui do lado. Aí, vejam, gente. Vou fazer aqui agora contas de subtração. A gente vai retirar. E eu vou colocar aqui como exemplo 46 menos 25. E vou colocar também como exemplo o seguinte: 58 menos 31, tá? Então, vamos ver se tem alguma diferença ou não. Se a gente vai colocar no quadro de valor de lugar da mesma forma que a gente colocou as contas de adição. Olha aqui, tá? Só que aqui a gente vai subtrair, a gente vai retirar o valor, tá? Então, vejam só, vou colocar a câmera mais pra cá, tá? Pra que fique pegando o quadro de valor de lugar. Aí a gente vai ter o seguinte aqui. Vou começar por essa aqui, 46 menos 25. Aí eu vou colocar aqui, mesma coisa. O 6 de 46 no lugar das unidades, porque o 6 é uma unidade. E o 4 no lugar das dezenas, porque é 40. Então, eu sei que são 4 dezenas. Uma dica:
46, 40, 4 dezenas, então 6 é a unidade. Na próxima, 25, 20, duas dezenas e o 5 é a unidade. 46, 4 dezenas, 25, 20 dezenas. Então, boto aqui ó, o 2, ó, e aqui o 5. Menos. A gente subtrai. A gente retira o valor aqui. Tá? Então, eu tenho aqui 6 menos 5, 1. 4 menos 2, 2. Resultado aqui, 21. Estão vendo? Aí a gente vai pro próximo. 58 menos 31. 58, 50. Então, são 5 dezenas. Então, vou colocar aqui 8 unidades, 5 dezenas. Aí eu tenho 31, 33, 3 dezenas e 1 unidade. Menos. Vamos subtrair. 8 menos 1, 7. 5 menos 3, 2. 27. Estão vendo aqui, ó? 27. Estão vendo aqui, ó? 27. E aí, a gente tá tendo um quadro de valor de lugar que ele é formado, né? Por uma unidade e uma dezena. Mas a gente também tem um quadro de valor de lugar que já é formado por uma centena, que não vai ter apenas unidade e dezena. Vou dar aqui um exemplo para vocês dele, tá? Vou dar aqui um exemplo para vocês, tá? Vou montar esse quadro de valor de lugar e vou dar o exemplo aqui, tá? Onde ele não vai ter só apenas unidade e dezena, mas também vai ter centena. Vou colocar aqui, tá? Não vai ser formado apenas por 2 elementos, né? A gente já vai ter 3 elementos, tá? Vou dar aqui um exemplo para vocês e vou também fazer uma conta para mostrar a vocês. Olha, gente, vou colocar aqui unidade, dezena e centena. Olha só esse quadro de valor de lugar. Unidade, dezena e centena. Deixa eu baixar aqui. Olha só esse quadro de valor de lugar. Unidade, dezena e centena. Eu estou apresentando para vocês aqui a centena. A centena quer dizer que vai ter 100 elementos, não é isso? Unidade, 1 unidade. Dezena, 10. E centena, 100. O próprio nome já dá a dica. Então, eu vou botar aqui para vocês do lado um exemplo aqui. Vou colocar 125, tá? Mais 142. Olha só. Coloquei aqui do lado, tá? Ficou um pouquinho troncho, mas dá pra perceber. E aí, o que eu vou fazer? 125. 125. O próprio nome já dá uma dica pra mim, que eu tenho uma centena. Então, 1 ficar no lugar do 100, né? Da centena. O 20 no lugar da dezena, boto 2 aqui. E o 5 no lugar da unidade. A própria pronúncia do nome, né? Do número já nos dá uma dica de como vai ficar aqui. Mais 142. 100 de novo, 1 aqui. 42. E aí a gente soma. 1 mais 1, 2. 4 mais 2, 6. 5 mais 2, 7. Resposta, 267. 267. Vejam que, tanto aqui como aqui, a gente respondeu, né?
os números estavam de acordo com seus lugares no quadro de valor de lugar, né? E aqui eu apresentei para vocês a centena. Mas percebam que os números foram respondidos, né? Colocados para serem respondidos, somados, de acordo com o seu lugar, sua posição no quadro de valor de lugar, tá? E aqui é um 4. Mas isso aqui é só o início, né? Uma introdução, tá? Da centena no quadro de valor de lugar. Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje de matemática, tá certo? Um beijo pra vocês, um cheiro, olha. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tchau, tchau.